Fala, torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui nas informações do São Paulo desta terça-feira. Preparação para a estreia do Campeonato Brasileiro amanhã contra o Flamengo. O São Paulo também confirmando aí o ex-lateral Rafinha como gerente esportivo. Bora dar uma olhada aqui no noticiário do tricolor, já deixar os créditos, Jogo Aberto, ESPN Brasil. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa aquele like, vai estar ajudando demais o nosso trabalho. Mas agora, bora pro vídeo. Bom, eu não sou próxima do Rafinha, mas muita gente comenta que ele é um cara super alegre, animado, que ele tem uma liderança natural. E ele conhece muito bem o São Paulo. Quando foi atleta e até quando não atuava como titular, era um cara que incentivava ali na beira do gramado. E já que o Muricy saiu e que as mudanças estão sendo hoje colocadas em prática no São Paulo, Cicinho, o Rafinha apareceu como um bom nome. E ontem você até comentou um pouco sobre isso. Exatamente, Renata. É assim, o Rafinha, ele parou de jogar futebol recentemente. Então, eu até acompanhei uma entrevista dele, ele falou que no momento que ele passou no São Paulo, ele viu as dificuldades do São Paulo. Então, ele está chegando no momento do São Paulo que está muito mais difícil do que quando ele estava. Então, ele pode gerenciar exatamente esse vestiário, essa conversa entre diretoria, para que não volte a acontecer o que o Luiz Gustavo trouxe à tona desse problema na qual o São Paulo vinha tendo já com a antiga gestão, mas a questão é, o Rafinha, ele está vindo para o cargo do Muricy, então qual que era o papel do Muricy? Isso demonstra que o Muricy não estava tendo o quê? A liberdade para expor a sua linha de raciocínio. Então, a minha torcida é para que o quê? Para que o Rafinha tenha total liberdade para trabalhar, para dar, né, o ponto de vista dele, porque a princípio o Muricy não tinha. Não tinha porque acabou saindo e está chegando o Rafinha nesse cargo. É um cara vitorioso, pode contribuir muito com o time do São Paulo? Sim, com a experiência e trazendo também um novo ânimo para os jogadores. Agora resta saber até quando ele pode ir, porque você vê a entrevista do presidente, que já vinha conversando sobre o Rafinha lá atrás. Então, já não estavam contentes com o Muricy. Ou também uma retaliação ao ex-presidente Casares, porque o Muricy era uma escolha dele, né? Então, você pegar um ídolo como o Muricy e não ter um respaldo com os jogadores, é muito estranho isso. Eu desejo boa sorte para o Rafinha nesse novo desafio da vida dele e espero que contribua para que o São Paulo saia dessa situação. Edu Dracena, falando em desafio, como você já exerceu essa função no futebol, qual é o principal desafio de cara, de começo para o Rafinha? Passar confiança para os jogadores. Primeiro, desejar boa sorte para o Rafinha. É uma função muito difícil, não é fácil você lidar com os profissionais, você ser o elo ali da diretoria com os jogadores. E para que você consiga ter coisas boas, você tem que ter a confiança e também ser claro com as pessoas. Eu vou te pagar tal dia. Chega lá e paga. Porque se você chega e fala uma coisa e você não cumpre, você acaba também perdendo a confiança dos jogadores e isso acaba também estragando todo o trabalho. E agora eu espero também que a diretoria do São Paulo dê autonomia para o Rafinha trabalhar. Porque não adianta você trazer um cara para ser o para-brisa da diretoria, entendeu? Então o Rafinha é o quê? Vai cuidar do campo, que é ali os jogadores, tentar passar toda a experiência, a confiança, saber gerir as vaidades, porque muitos dos jogadores que estão ali hoje jogou com o Rafinha. Então isso acaba também facilitando a adaptação dele a essa função no São Paulo. Então não é fácil. Boa sorte para você, Rafinha, porque o São Paulo está precisando de caras e de mentalidade vencedora, como já foi a equipe do São Paulo. E também chega de reunião, né? Que não dá mais fazer reunião. São Paulo precisa bem mais do que reunião, Muricy Ramalho. Um beijo para o Muricy, que tem o nosso carinho eterno e respeito, não é? Ô, Rona, uma perguntinha. Além dessa relação dos jogadores com a diretoria, como para você será a relação de Rafinha e Hernan Crespo? Acho que o Hernan tem que respeitar a hierarquia do clube, né? Porque quem vai comandar ali praticamente e levar todas as coisas para a presidência é o Rafinha. Então ele vai ter que respeitar o Rafinha. Mas muito me admira as palavras do Cicinho, as palavras do Edu. Sem dinheiro no bolso, irmão. Sem receber, o Rafinha vai fazer o quê? Ele não vai captar dinheiro pro São Paulo. Você sabe bem, olha, o que o Marcelo Paes está fazendo lá no Corinthians? O Cicinho tá aqui, olha. Qual que é o dinheiro que o Marcelo Paes tem para fazer no Corinthians? Eu quero que o Rafinha se dê bem. Eu também quero que você se dê bem, Rafinha. E que você também ensine a torcida a fazer rima. Que a torcida do São Paulo em rima também é péssima. Agora, vocês dois, sem dinheiro
dinheiro no bolso só com o cavaquinho na mão. Mas aí é que bom. entra. Aí é que bom entra a só experiência do cara pegar o telefone e ligar lá pra um parceiro lá do Flamengo. Eu escutei vocês Vem pra cá. falando. Escuta primeiro o que eu tenho pra dizer aqui. Nossa, Cebolinha, você foi bem... Escuta, Não, é que eu tô escuta primeiro o que eu tenho pra dizer. Eu escutei vocês falando aí, enrolando o torcedor e enrolando todo mundo. Ô, Rafinha, você tem que chegar e direcionar. Falar, olha, eu acabei de falar com o presidente, vai cair tal dia, vai acontecer tal dia, agora eu preciso de vocês. Babá. É isso. Não tem que ficar enrolando. Como é que fala pro jogador que não vai rolar? Que não vai ter grana? Aí chega dia 15. Nada. O jogador já vai falar. Aí ele vai chegar com o cavaquinho no dia 16. Os caras, Rafinha, cavaquinho dia 16. E o pagode? Ele fala, o pagode é esse. Não é esse. É aquele que vai cair no bolso. Então tá desse jeito. Por quê? Abriram mão do São Paulo. Largaram o São Paulo. É isso que eles têm que falar aqui. Então aí enrolando vocês aí. Ser claro. Entendeu? Pode chegar lá. E o Muricy que foi captador de grana pro São Paulo, não foi. Ele tinha que fazer o quê? Tentou segurar a turma até quando deu. Quando não deu, irmão, que era dia 20, não foi. Era dia 30, não foi. Era dia 10, não foi. Era dia 5, não foi. O Muricy falou assim, ó, eu não vou mais lá falar com os caras. Eu não tenho cara pra olhar pros jogadores. Era isso que vocês tinham que falar aí, pô. Eita! Seguinte, falando em grana... Rafinha chegou mais otimista, é isso, Edu? Tudo bem, Bruno? Como é que você tá? Bom dia a você, bom dia, Mário, Jailson, fã de esportes. Daqui a pouquinho a gente vai ver todo esse otimismo do Rafinha, contratado como gerente de futebol. Se despediu ontem da emissora onde trabalhava como comentarista. Ficou 3 anos como atleta aqui, conquistou 2 títulos como capitão, a Copa do Brasil de 23, a Supercopa Rei de 24 e conhece bastante o São Paulo e principalmente conhece muito esse elenco. Por isso foi chamado pelo presidente Harry Macis para ser o novo coordenador de futebol, gerente de futebol. O Rafinha chega e vai dar uma entrevista daqui a pouquinho às 13 horas, Vicari, com vários desafios, né? Vamos começar com esse que você citou agora do Paulistão. São Paulo é o 14º, tem 3 jogos para se livrar de qualquer rebaixamento. Até a classificação para a próxima fase já é tida como muito complicada. São Paulo tem Santos, Primavera e Ponte Preta, os 2 primeiros em casa, o segundo lá em Campinas. Vai precisar, para se classificar, marcar pelo menos 7 pontos com os 4-11, talvez tenha alguma chance de entrar. Outros desafios do Rafinha, né? Primeiro, pressão em cima do Crespo. Nos últimos 12 jogos, desde o encontro contra o Flamengo, que é seu adversário amanhã na abertura do Brasileirão, lá no ano passado, são 12 jogos com 3 vitórias, 2 no Brasileirão e 1 no Paulista, 2 empates e 7 derrotas. É muita derrota em 12 jogos. Por isso já há a pressão da torcida em cima do Hernan Crespo. E claro, ele não está com tantos desfalques como no ano passado, a gente sempre falava de muitos desfalques. Outro detalhe, pagamento de salários atrasados. Ele já chegou com a promessa da diretoria que os atrasados já estão totalmente, não acertados, pagos, mas já está tudo acertado com o grupo de atletas, vão ser pagos aí no decorrer dos próximos meses e a nova diretoria falou que não vai atrasar mais salários. Vamos ver, o São Paulo tem vivido isso já há muitos anos. Tem muita gente que deixou o São Paulo aqui nos últimos 3 meses, Belmonte, seu substituto Márcio Carlos Magno, teve também a saída do Muricy Ramalho mais recentemente, 15 funcionários em várias funções foram trocadas no final do ano, além do impeachment do presidente Júlio Casares. Então o Rafinha encontra aí uma direção totalmente nova no futebol. O Biasotto, que subiu da base, é uma espécie de coordenador, vai cuidar da relação entre base e Barra Funda, e o Alan Barcelos, vice-campeão da Copa São Paulo, treinador, bem conceituado na base do São Paulo, que fará parte de uma comissão técnica permanente, vão trabalhar também com o Rafinha. Então são muitos desafios para o Rafinha logo de cara, além da estreia no Campeonato Brasileiro amanhã contra o Flamengo no Morumbi. Lucas Moura não jogou no sintético, deve voltar. Caleri deve começar como titular, o time está sendo preparado agora num treinamento. O Rodriguinho foi definitivamente para o Bragantino. E olha, Bruno, olha como essa posição de atacante no São Paulo é complicada. Além dos 2 desfalques serem atacantes, Rian Francisco e André Silva, e o São Paulo sofreu muito com isso ano passado, o Paulinho, que disputou a final, já estava certo que subiria, teve um problema no ligamento do joelho, vai optar por um tratamento conservador, mas um cara que poderia já ter várias oportunidades no time principal, vai ficar um bom tempo afastado, mais uma vítima do gramado do Pacaembu, como foi o Hugo na final do ano passado, Bruno. A lesão ali na copinha. Obrigado, viu, Edu? Não bastasse a estreia, então, contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Outro tricolor...
falado aqui da questão lá do Rafinha, né? Que estava indo mesmo para o São Paulo e depois ele confirmou, ele anunciou a ida para... Gerente, é isso? Qual que é o cargo? Gerente esportivo. Gerente esportivo do Tricolor Paulista. É um cargo totalmente voltado ao futebol. É zero política e totalmente voltado ao futebol. Qual que vai ser agora a missão do Rafinha? O Rafinha, ele é um profissional que vai cuidar do vestiário e existem algumas situações em que o Rafinha já tem falado nos bastidores ali que não quer. Não quer a política envolvida no CT. Não quer, por exemplo, esse envolvimento de figuras do Morumbi, figuras da política envolvidas no CT. Existe um organograma de trabalho onde vai ter o Rui Costa, que é executivo de futebol, que é um cara totalmente voltado ao CT. Aliás, quando começou essa guerra fria entre Belmonte e Casares, diretor estatutário e presidente, naquela coisa da guerra do poder, o Rui Costa era um cara que estava sempre ao lado dos jogadores. Então, hoje, ele que está ali tocando o futebol e vai ter ali o braço direito, o Rafinha quer que o futebol seja livre e carta branca para poder mudar o resultado dentro de campo. Independentemente das questões hoje da comissão técnica. O Rafinha quer essa liberdade para poder tocar o futebol e zero política. Estava conversando com uma pessoa da Barra Funda, lá do CT, que me disse o seguinte, um papo que ficou muito forte lá no São Paulo foi... São Paulo, no ano passado, foi para os Estados Unidos na pré-temporada. Lembro. O que tinha de conselheiro Eu lembro. e funcionário do Morumbi nos Estados Unidos... Tinha uma foto que tinha um monte de gente. Aí você lembra que a Leila até tirou um sarro? Não é passeio. Lembra que a Leila falou um negócio assim? Você lembra o que tinha de gente nos jogos da NBA que o São Paulo foi visitar? Isso eu não vi, isso eu não sei. Um monte de gente. Inclusive o Casares, um dirigente. Muita gente. Ali. Não, o Casares tinha que estar também, né? Aí também não, né? O presidente do clube. O nome que eu lembro, pô. Não, mas tinha muita gente. Você também não quer o presidente lá, é brincadeira também. Não, aí é o presidente. Não, aí também não, né? Calma. O conselheiro vitalício, filho de não sei quem, filho de conselheiro, tinha muita gente nos Estados Unidos. E aí depois que começaram as denúncias, estouraram na semana de Natal, não sei o quê, pré-temporada em Cotia. Cadê o pessoal? Nada. Zero. E pra Cotia eu também não quero, né? Cadê o pessoal do marketing? Cadê o pessoal do não sei o quê? Cadê os filhos de não sei quem? Cadê o conselheiro? Tinha ninguém acompanhando a pré-temporada. Mas e ali no brinquedo do Harry Potter? Lotado. Todo mundo. Então, assim, Vai, Viola. Esse tipo de situação que o futebol não quer mais. Sei. O futebol agora vai passar a ser algo blindado, algo que não vai ser tipo qualquer um chega e beleza. Não vai ser playground. E o Rafinha chega com essa missão e sabendo desses incômodos, porque o Rafinha até ontem estava com o cheiro da grama, até ontem era capitão do time. Lá, conhece... Sabe quem é quem. Então o Rafinha vai chegar lá e, metendo o dedo na ferida. E aí conhece os caras, né? Conhece o Luciano, conhece o Caleri, conhece sabe o do Lucas. incômodo dos caras, sabe quem é quem, sabe... Beleza, eu concordo com você. Mas aí o Rafinha chegou e meio que discordando do Crespo na história do somar os 45 pontos. Não foi? Que ele falou considerado, assim, tem que pensar maior e tal. Sabe quem concordou com o Crespo nessa história dos 45 pontos? Quem? Ninguém. Isso é ruim pro Crespo? Muito. Foi legal. Mas é um sentido que, ninguém concordou porque achou meio modesta a frase, assim, né? Eu achei muito modesto São Paulo brigar por 45 pontos. Mas São Paulo tem que almejar algo mais. Eu acho que o torcedor concordou com o Crespo. Ou não? Concordou, Viola? É bom perguntar aqui. Falou que concorda. Mas a grandeza do São Paulo, assim, é minha opinião, não é opinião aqui, mas a grandeza do São Paulo não merece só ficar pensando nos 45 pontos, entende? Merece algo a mais sempre. No chat pode responder. São Paulino, você concordou com o Crespo
com essa ideia de que tem que entrar no Campeonato Brasileiro pensando em 45 pontos? Ou não, você concorda com o presidente, concorda com o Rafinha, que essa é uma projeção muito modesta para o São Paulo? Acho muito modesta, muito modesta. No chat, você E a acha? gente tem, eu acho modesta. E a gente tem informação também da base, né, Hernan? De jogadores que vão ser promovidos agora após Copinha também. Mas isso aí pode ser ruim para o Crespo. Se ali no bastidor ninguém concordou com ele... Quais são os jogadores que vão subir para além, como diria Bruno Andrade, para além dos que já estão? Ó, nomes que eu e o André Hernan apuramos aqui. O lateral direito Igor Felisberto. Esse é muito bom. O volante Jordney, que foi comprado, vai ser adquirido em definitivo. Ele não lembra qual time que ele pertence, mas São Paulo vai pagar um certo valor para ficar com ele em definitivo. E esse é bom também, o atacante TT. São esses 3 jogadores que serão promovidos do São Paulo pós-Copinha, o vice-campeonato contra o Cruzeiro. Tem outros 3 nomes que também participaram da campanha, mas eles já estavam promovidos ao time principal, que é o Nicolas Bouchard, lateral esquerdo, o meia Pedro Ferreira e o atacante Paulinho. Então tem esses nomes que já estavam no profissional e agora vão ser promovidos. E aí tem mais outros nomes, por exemplo, que a galera me perguntou pra gente no X, Bruno Vicari. O que perguntaram? Ah, mas e esses nomes aqui, ó? O zagueiro Isaac, o meia Matheus Ferreira, o zagueiro Luiz Osório, o goleiro João Pedro. São nomes muito bem avaliados pelo São Paulo, por essa nova gestão do CT, que até como a gente colocou na matéria, do Alan Barcelos, técnico do São Paulo Sub-20, que foi promovido a auxiliar o Rafinha, que já chegou sendo muito ativo, que é unir essas categorias, a diretoria do principal e da base, o outro dirigente aqui, o Marcos Biasotto também, todos esses dirigentes avaliam muito bem esses nomes, mas esses 6 nomes que eu citei aqui vão integrar inicialmente o time profissional, vão ser monitorados, vão participar dos treinos, podem ser relacionados para os jogos, mas não é garantia que eles fiquem na temporada inteira no time principal, entendeu? Eles podem voltar para o Sub-20. Entendi, faz essa transição. Mas é isso. Posso ler uns comentários aqui do Só que o pessoal um falou do detalhezinho que ontem o Felipe trouxe a informação do Milton Cruz, né? Sim. Teve uma pequena reviravolta ontem no CT, né? No bastidor de São Paulo. Vai ficar? O Milton Cruz é uma figura muito importante. Claro. Vários colegas ontem trouxeram essa informação, o Felipe também estava nessa mesma linha de apuração, mas assim, o Arrim Assis, o presidente do São Paulo, não tem a intenção de tirar o Milton Cruz, porque o Milton Cruz é um cara que, vamos lá, o Milton Cruz tem muitos anos de São Paulo, o Milton Cruz é um cara querido pelos jogadores, é o cara da resenha, é um profissional que sabe falar com o jogador, sabe a linguagem do boleiro, é um cara que conhece os funcionários. O Milton Cruz tem muitos serviços prestados ao São Paulo, é um cara que até ontem ele era o braço direito do Muricy lá dentro. O Muricy acabou de sair. Então, assim, internamente, o São Paulo, assim, se demitisse o Milton Cruz, passaria uma imagem assim do tipo, vamos varrer todo mundo quem é no Muricy. Sei. Isso não é legal. Não, ainda mais Teve uma repercussão. Ainda mais o Muricy. Ainda mais o Muricy, exatamente. Exatamente. Então, assim, obviamente, vários nomes estão sendo ventilados para uma saída, para uma, entre aspas, não gosto dessa palavra, mas é limpeza. Reformulação. Uma reformulação, melhor, obrigado. Mas, assim, cara, o Milton Cruz é um cara que segue, pelo menos o Arrim Assis não deu a palavra de que não vai mexer nessa área ali do Milton Cruz. E pegou mal, né? Pegou mal essa questão do Milton Cruz, né? Porque ele, como o Hernan falou, ele é um cara muito bem quisto nos bastidores. Bem relacionado também, Claro, né? o cara lida... E aí ele foi procurar, ele teve uma conversa ontem, vai ficar o Milton Cruz, mas por outro lado, o Moreto Júnior, diretor de adjunto da base, um cara que está no clube há bastante tempo no São Paulo, esse sim vai ser cortado nos próximos dias. Cortado é uma palavra muito forte, mas vai ser desligado, então algumas mudanças ainda vão acontecer na Barra Funda. Ó, Felipe, o Kaique mandou aqui, o Crespo está certo. O Crespo é o único verdadeiro nesse clube. O Crespo está certo, São Paulo está falido, mandou o Muniz. Mas aí a torcida vai comprar o discurso de alguns... o torcedor está machucado, está desesperado, também tem isso, né? Ele tá machucado, Viola? Não. Que pena, né? Mas não está satisfeito com o momento do clube. A realidade é essa. Não tem... então. Ó, O Crespo não cai. Notícia que o Palmeiras soltou agora. É isso aí, torcedor tricolor, as informações do São Paulo desta terça-feira. Lembrando que amanhã já tem
a estreia no Campeonato Brasileiro. O São Paulo estreia contra o Flamengo. E o Eduardo Afonso trazendo aí as informações, né, as atualizações do Tricolor desta terça-feira. O pessoal também do Jogo Aberto, ESPN Brasil. Muitas informações aí sobre o São Paulo, que passa por essa turbulência, né, esse momento aí não muito bom. O Rafinha foi anunciado, ele que vai se apresentar hoje como novo gerente esportivo. Vamos entender um pouco mais aí dessa chegada do Rafinha no São Paulo. A chegada de Rafinha como novo gerente esportivo do São Paulo e as últimas declarações aí do presidente podem impactar na sequência do trabalho do Crespo. O ex-jogador assume aí a nova função do Tricolor a partir desta terça-feira. Com apenas uma vitória em 5 partidas e a ameaça de rebaixamento do Paulistão, o Crespo passou aí a ter o seu trabalho questionado. Crespo também causou polêmica ao dizer que o São Paulo, o principal objetivo do São Paulo na temporada é chegar aos 45 pontos e evitar o rebaixamento. Aliás, eu acho que só o Crespo concordou com isso, né? Ninguém no São Paulo, a torcida não concordou com isso, que o São Paulo tem que... o objetivo é fazer ali, chegar aos 45 pontos. O São Paulo é um time gigante e tem que correr atrás ali de uma vaga, pelo menos uma vaga na Libertadores. E o Rafinha chega aí com a missão de dar uma sacudida, né, no vestiário, resgatar o ânimo dos jogadores para a sequência dessa temporada. No momento aí que Crespo afirma que claramente não confia em bons resultados ao longo do ano, o São Paulo aí tem que resgatar isso. Mas, como eu falei, né, aquela declaração ali do Crespo, que o objetivo do São Paulo é buscar os 45 pontos, acredito que só o Crespo concordou com aquilo ali, né? O São Paulo nem estreou ainda no Brasileiro e o Crespo já dá esse tipo de declaração. O São Paulo tem que correr atrás de coisas, de coisa maior, né, no Brasileiro, nas outras competições. E o Rafinha chega aí para dar uma, quem sabe, né, dar uma sacudida ali no vestiário. É um cara que já conhece muito bem o clube, foi campeão, é um cara que é ídolo, né, da torcida do São Paulo. Ele ganhou títulos com a camisa do São Paulo, ganhou a Copa do Brasil, ganhou também a Supercopa e chega aí para, quem sabe, né, agregar e ajudar o São Paulo a sair dessa situação. Vamos aguardar as próximas informações. O Rafinha que vai ser apresentado hoje. Vamos aguardar aí. Deixa sua opinião aqui abaixo, aquele like para estar fortalecendo. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Valeu e até o próximo vídeo.